Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição deste webinar, que é uma parceria entre a Consol e a Brasil Energia. Meu nome é Felipe Salgado, eu sou editor do site Petróleo Hoje e estou aqui para mediar esta apresentação sobre modelagem de compostos. Hoje, o engenheiro de aplicações e vendas do escritório da Consol no Brasil, Luiz Pereira, irá nos mostrar como modelar estruturas de compostos laminados. Você pode participar deste webinar enviando perguntas através do nosso chat. Elas serão respondidas ao final desta apresentação. Agora, sem mais delongas, eu passo a palavra ao nosso apresentador. Luiz, bom dia, seja bem-vindo. Olá, bom dia, Felipe. Obrigado pela introdução. Desejo aí as boas-vindas também a todos os participantes que estão ao vivo conosco, para a nossa apresentação, então, de modelagem de compósitos no software Consol Multiphysics. Tá? Durante a apresentação, nós vamos abordar os seguintes temas. Nós começaremos falando das ferramentas para modelagem de compósitos laminados disponíveis no Consol Multiphysics. Também veremos as teorias de laminados, as teorias que são disponíveis dentro do Consol para você fazer suas modelagens, e mostraremos as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Também mostraremos como funciona a modelagem de laminados através de elementos de casca. Comentaremos sobre as ferramentas especializadas para fazer análise de resultados e o pós-processamento deste tipo de modelo. E, na sequência, teremos uma demonstração ao vivo de como isso funciona na prática, através de uma modelagem de um compósito no Consol Multiphysics. Também apresentaremos outros exemplos que você pode vir a usar aí para tomar como base para aprender mais sobre o software. E no final teremos então aí, como o Felipe mencionou, alguns minutos aí reservados para responder as perguntas que vocês fizerem. Não percam a oportunidade, mandem as perguntas à medida que elas forem surgindo e no final a gente vai respondê-las. O Consol Multiphysics, ele é um ambiente de simulação computacional bastante poderoso e flexível. Ele já vem com todas as ferramentas para você fazer suas simulações do início ao fim em um único ambiente computacional. De forma a tornar a modelagem mais rápida e prática, é possível adicionar módulos ao software para ter acesso a recursos de modelagem específicos para certos tipos de problema. Hoje, trataremos dos recursos especificamente do módulo chamado Composite Materials Module, que fica aqui. Ele é um complemento do Structural Mechanics Module da Consol. O Composite Materials Module, ele pode ser usado para modelar qualquer tipo de compósito, mas o seu grande destaque são os recursos para modelagem de compósitos laminados. Vocês verão que boa parte disso se dá graças a uma tecnologia chamada Layered Material, que é uma forma muito prática de especificar a composição e construção de laminados em diferentes partes de uma geometria da sua estrutura. E o Composite Materials Module pode ser usado em conjunto com o Structural Mechanics Module ou com o MEMS Module. Contudo, no caso desse último, nem todos os recursos estão disponíveis. O principal intuito, o objetivo desse módulo de compósitos é facilitar o trabalho de quem modela compósitos no ambiente computacional, a fim de otimizar suas composições e outros parâmetros. Nós aqui focaremos na modelagem de compósitos laminados, que é o principal item aí de atuação desse módulo específico da Consol. Mas antes, que tal a gente dar uma revisadinha em alguns conceitos sobre esse tipo de material. Um material laminado, ele é um sanduíche composto por várias lâminas ou camadas empilhadas, como a gente pode ver nessa figura. As camadas podem ser de materiais diferentes e podem possuir diferentes espessuras. Frequentemente, as camadas são compostas de mais de um material, como no caso da fibra de vidro e fibra de carbono, onde há uma fibra e uma matriz. Quando isso acontece, dependendo da orientação das fibras no interior da matriz que compõe a camada, é possível que as propriedades da camada dependam da direção. Normalmente,
as propriedades como módulo de elasticidade, condutividade térmica, coeficiente de dilatação, possuem um valor para a direção de alinhamento das fibras e outro valor para direções ortogonais a elas. Dependendo de como é feita a orientação das camadas dentro de um laminado, né, uma em relação às outras, na sequência de laminação, ou então chamada também sequência de empilhamento, podemos ter compósitos dos seguintes tipos. Nós podemos ter compósitos em ângulo, né, quando as camadas de um laminado possuem ângulos diferentes de 90 graus entre suas orientações. Podemos ter laminados cruzados, quando o ângulo entre a orientação das fibras de cada camada difere exatamente em 90 graus, né, ou seja, uma camada é perpendicular à outra, a orientação das fibras. Você pode ter também o que a gente chama de laminados balanceados, né, se para cada camada em um determinado ângulo existe uma outra dentro do mesmo laminado, porém com ângulo com sentido contrário. Né? É o caso do laminado mostrado na figura. Né? A gente possui ali, por exemplo, uma camada em 45 graus, né? E em relação à outra, a gente tem também com menos 45 em relação ao seu eixo de espelhamento, vamos dizer assim. Né? Então, você tem 0 e menos 0, 45 menos 45, e a de 90 graus está no meio, então, né, ela é o eixo de simetria. Além disso, né, os laminados podem ser simétricos em relação ao seu centro ou antissimétricos. Né? O laminado da figura ele é chamado antissimétrico, né? Uma vez que ele tem, em relação à camada central, né, as camadas espelhadas, só que com sinal contrário. Né? Então, a gente tem, por exemplo, o menos 45 na parte de cima e o 45 na parte de baixo. Através do Composite Materials Module, né, é possível tratar os compósitos em dois níveis de detalhamento ou escala. Né? Você pode fazer simulações micromecânicas para observar a interação fibra-matriz em um compósito qualquer ou em uma lâmina de um laminado, ou pode-se fazer análises macromecânicas para se observar o comportamento de uma estrutura como um todo. Em muitas situações, os dois tipos de análise são necessários. Por exemplo, para modelar um compósito laminado, são necessárias as propriedades mecânicas das camadas, né? Ou seja, de cada lâmina do nosso compósito. Mas, algumas vezes, apenas as propriedades das fibras e das matrizes são conhecidas. Né? Então, nesse caso, você pode modelar em 3D uma célula unitária da lâmina em questão, atribuindo a ela as propriedades mecânicas ortotrópicas da fibra e as isotrópicas da matriz, né? E depois, usando um recurso chamado Cell Periodicity, né, que existe dentro do console, você pode obter as propriedades ortotrópicas ou anisotrópicas homogeneizadas dessa célula unitária, que então, por sua vez, podem ser usadas para representar uma lâmina dentro de um laminado em uma simulação macromecânica de uma estrutura completa. O caminho inverso também é possível. Né? Você pode fazer uma simulação macromecânica, né, para descobrir quais são os carregamentos em certo ponto de uma estrutura laminada, e esses carregamentos, então, podem ser transferidos para uma simulação de célula unitária, né, ou um pedaço pequeno de uma lâmina, por exemplo, para estudar o comportamento da interação matriz-fibra mais detalhadamente. Para modelar um compósito laminado em escala macro, basicamente são necessários dois passos. Né? Primeiro, né, você precisa definir o material laminado. E para isso você tem que conhecer a sequência de empilhamento, as propriedades de cada camada, assim como a espessura de cada uma delas. Depois, né, você precisa de um modelo geométrico, né, que vai descrever a geometria, a forma da sua estrutura, né, no qual o seu laminado é definido. Uma vez que a orientação do laminado é importante, né, se faz necessário definir também a orientação do laminado em cada uma das superfícies da sua estrutura. Né? Então, você pode ter uma estrutura com laminados com diferentes orientações, dependendo, né, da sua superfície. Também não podemos esquecer de indicar qual a composição da espessura, qual é a posição da espessura do laminado em relação a cada superfície. Né? Normalmente, se utiliza a linha de centro do laminado, coincidente com a superfície modelada na geometria, mas, né, dependendo da conveniência, você pode configurar para que a base do laminado seja considerada como a sua geometria, ou então um outro ponto qualquer ao longo da espessura. Tá? Ok. Né?
Até aqui a gente viu como especificar o material laminado, né, e como definir uma estrutura feita dele. Né? Agora é necessário você escolher que teoria de material laminado você vai usar nos cálculos, né, na sua simulação. Então, no console, a gente tem duas possibilidades para isso. Né? Se a gente desprezar aquela hipótese de modelar a estrutura em 3D, camada por camada, com sólidos, o que seria, digamos, uma abordagem aí com mecânica dos sólidos convencional e que teria um custo computacional muito alto. Então, tirando essa hipótese, você tem duas possibilidades. Você pode usar o que a gente chama de teoria da camada equivalente, ou ESL, né, onde o software calcula as propriedades homogeneizadas do laminado como um todo e resolve um modelo de casca equivalente. Ou você pode optar, né, pela teoria de camadas, né, na qual o software discretiza e resolve de fato todas as camadas do modelo sem precisar de uma geometria de sólido para isso. Né? Você modela as superfícies da mesma forma que você trabalharia com um modelo de casca, mas o software internamente vai trabalhar com um modelo 3D. Nesse slide, né, eu resumi aqui as principais diferenças entre as duas teorias disponíveis. Né? Então, por exemplo, na teoria ESL, ou seja, da casca com propriedades homogeneizadas, né, a gente trabalha com formulação de casca, enquanto que na teoria de camadas, a gente trabalha com uma formulação de sólido. Na teoria de casca, né, a gente trabalha com 6 graus de liberdade, ou seja, 3 deslocamentos e 3 rotações para cada nó da superfície, enquanto que na teoria dos sólidos você vai ter 3 graus de liberdade, né, apenas os deslocamentos de cada nó da malha. A teoria da casca equivalente, a ESL, ela é aplicável apenas a laminados finos, ou aí no máximo com uma espessura moderada, né? Enquanto que já a teoria das camadas, ela é aplicável a todo tipo de laminado, basicamente, né? Só aos bem finos que não, mas ela é, digamos, mais flexível e pode atender um maior número de configurações de laminado em relação à sua espessura. A teoria do laminado simples, o equivalente, né? Ele é apropriado para você encontrar respostas globais, como deflexões, frequência natural, carga crítica, flambagem, tensões no plano e assim por diante. Né? Já na teoria em que você tem as camadas modeladas, né, você vai conseguir, além dessas informações gerais, avaliar as tensões entre camadas, estudar a delaminação, ou seja, ter um nível de detalhamento melhor. Uma vantagem da teoria da camada equivalente é que ela tem um baixíssimo custo computacional em relação à teoria das camadas. Por outro lado, né, ela requer correções nas tensões de cisalhamento quando você trabalha com laminados um pouco mais espessos, o que também não é necessário, no caso, né, da teoria de diversas camadas. Um diferencial da teoria com diversas camadas é que você também pode ter dentro, né, do seu laminado camadas com material piezoelétrico, né, o que na teoria da camada simplificada ou equivalente não é disponível. E como você seleciona, né, a teoria mais adequada ao modelo, então? Em resumo, né, o principal item a ser observado é a razão de aspecto da estrutura. Né? Se o tamanho da estrutura for muito grande em relação à espessura do laminado do qual ela é feito, né, então ali o H, né, e o L, então se você faz L dividido por H e esse valor é muito grande, né, você acaba tendo então uma vantagem de usar a teoria das camadas. Enquanto, se você tiver uma espessura do seu laminado muito pequena em relação ao seu objeto, né, a sua estrutura, vale mais a pena, né, é mais eficiente do ponto de vista computacional você trabalhar com as camadas equivalentes. Como vocês podem ver na figura, né, ali no gráfico da direita, há uma região de sobreposição em relação à aplicação eficaz de cada uma das teorias. Nesses casos, né, vale a pena você observar outros fatores, como, por exemplo, se você, durante a análise dos resultados, precisará analisar tensões dentro de uma lâmina específica, né, dentro do seu compósito, ou se você vai estudar a delaminação, né, nesses casos, você daí não teria como fugir do uso, né, da teoria aí das lâminas. Né? Você teria que usar o recurso que é mais abrangente, computacionalmente mais pesado, né? Mas não por uma questão da razão de aspecto, e sim por causa do tipo de resultado que você está
buscando, né? A teoria das lâminas, ela acaba tendo esse custo computacional maior, porque, repetindo, né, ele simula como se fosse uma geometria 3D, mesmo que ela seja modelada, digamos, como superfícies, né? Mesmo assim, você simulando internamente como se fosse uma geometria 3D, ainda há muitas vantagens em usar um modelo de casca com teoria da camada, né, em relação a você modelar explicitamente essa geometria numa estrutura em 3D, camada por camada, usando mecânica dos sólidos. Primeiro, é muito mais fácil você modelar uma estrutura 3D com base em superfícies do que modelar todas as camadas usando sólidos, né? Então, isso simplifica o processo de modelagem no CAD. Da mesma forma, a geração de malhas em uma estrutura de superfícies é muito mais fácil e rápida do que em sólidos com diversas camadas. O uso da modelagem em casca, com a teoria de camadas, também ajuda na definição do sistema de coordenadas de cada lâmina do laminado, né? Uma vez que para cada lâmina você vai ter que especificar um diferente sistema de coordenadas, né? Então, esse tipo de teoria facilita também essa configuração, né? Num modelo de mecânica dos sólidos, essa configuração é possível de ser feita, mas é mais trabalhosa. E também, né, essa teoria de casca, né, com teoria de camadas, ela permite o uso de esquemas de discretização diferente para o plano da superfície, ou seja, na tangencial às superfícies, nas direções tangenciais, em relação à discretização usada ao longo da espessura das camadas. Por exemplo, né, você pode ter uma discretização quadrática ao longo da tangente da geometria e uma discretização linear na espessura das camadas, né, para tornar o modelo mais leve e mais rápido, sacrificando um pouquinho da precisão. E também, né, com as ferramentas especializadas para modelagem de compósito, é muito mais fácil você manipular os resultados e manipular os dados de entrada, né, em modelos feitos de compósitos, né? Vamos então falar um pouquinho aqui da chave para tudo isso, né, que é o recurso chamado Layered Materials, né? Então, é esse recurso dentro do console que facilita toda essa questão dessas configurações, né, no modelo de camadas. Então, ele tem um status de material dentro do console. Contudo, ele serve para você especificar o material, a espessura, orientação e discretização na direção da espessura para cada lâmina de um laminado, para cada uma das camadas, né? Então, vocês podem ver ali na direita, né, você pode fazer essa especificação diretamente na interface gráfica do console, digitando os dados de entrada nessa tabela que é mostrada ali, né? Ou, né, se você quiser algo mais ágil, quando você já tem esses dados disponíveis, você pode carregá-los aí a partir de um arquivo em formato TXT, né? E uma vez que você definiu esse material laminado dentro do console, você também pode salvar ele na sua biblioteca de materiais, né? E então ele ficará sempre disponível quando você precisar. O recurso de material laminado, né, essa forma de especificar laminados, ela é suportada por diversas interfaces físicas ou diversos modelos matemáticos dentro do console. No caso específico da área estrutural mecânica, ele é usado em combinação com a interface física Layered Shell, né, para resolver elementos de casca através da teoria das várias camadas. Essa interface física permite modelagens apenas em 3D e a realização dos principais tipos de estudo, né? A gente então pode fazer estudos estacionários, transientes, análise de frequência natural, estudo de modo de vibração, estudos no domínio da frequência, flambagem linear e a vibração aleatória e espectro de resposta. Então, praticamente todos os estudos que você faz em mecânica dos sólidos, você consegue fazer também, né, para cascas laminadas. Conforme eu mencionei anteriormente, né, com o uso da teoria de camadas, essa interface física permite esquemas de discretização distintos, né, entre a espessura do laminado e nas direções tangentes às superfícies. Assim como elementos de menor ordem podem ser usados ao longo da espessura do laminado para agilizar os cálculos, né, e também diminuir a quantidade de memória RAM necessária para a simulação, conforme eu já comentei, também é possível fazer o inverso, né? Então, você pode, por exemplo, usar elementos de ordem quadrática nas direções tangenciais às superfícies e elementos de ordem cúbica na direção da espessura do laminado para ter uma maior precisão dos resultados de tensões e deslocamentos ao longo das espessuras. Isso é uma vantagem bastante importante, né, que permite você fazer análises rápidas e também análises mais precisas, apenas mudando uma configuração, né, do seu modelo. Por outro lado, né, se o intuito for usar a teoria de camada equivalente, né, você não precisa usar o recurso Layered Shell junto com
a lei junto com a interface chamada Layered Shell, né? Desculpa, você vai usar o recurso Layered Material em conjunto com mecânica dos sólidos, né? E nesse caso, né, nessa interface, há um recurso chamado Layered Linear Elastic Material, né? Que a partir de um nó Layered Material que contém a definição do laminado, ele calcula as propriedades de cada camada, né? E traça um material laminado com propriedades anisotrópicas equivalentes e o emprega no modelo, né? Essas interfaces físicas, elas são um pouco mais flexíveis em relação à geometria, porque você pode modelar tanto em 3D quanto em 2D com simetria axial, e os estudos suportados são basicamente os mesmos, com exceção da flambagem linear, né, que ela só faz sentido em você falar em flambagem na interface física de shell, ou seja, de cascas, né, uma vez que membrana, né, não suporta tensões de compressão, então não faz sentido falar em flambagem para membranas. Em ambas essas teorias, né, essas interfaces físicas que eu mencionei, você pode considerar o comportamento não linear do material, né, mesmo que inicialmente ele tenha um comportamento linear elástico. Então, você pode modelar compostos com camadas que exibem plasticidade, fluência, viscoplasticidade. Além disso, né, materiais que se comportam de modo não linear desde as deformações iniciais, como no caso dos hiperelásticos, também podem ser modelados, né? Inclusive, você pode aplicar modelos de materiais diferentes para cada uma das camadas de um mesmo laminado. Então, tem bastante flexibilidade nesse sentido, né? Além de você poder, então, modelar com precisão uma estrutura laminada, né, é importante você conseguir predizer se essa estrutura vai falhar, né, com base aí nos resultados da simulação. O Composite Materials Model, ele disponibiliza uma grande quantidade de critérios de falha pré-definidos para detectar a falha da primeira camada de um compósito, né? Então, após você definir os critérios utilizados para cada compósito, para cada parte da estrutura, né, lá no pós-processamento, então, é possível você verificar a margem de segurança para a falha, né, seja através aí de valores dos coeficientes de segurança ou através mesmo de gráficos que ilustram, né, esses valores de coeficiente de segurança para toda a estrutura. Além da falha da primeira camada, que pode ser detectada, você também pode usar critérios de falha para análise fibra-compósito, né? Então, em algumas situações, você quer analisar a falha da camada, mas também pode acontecer a falha na ligação entre as fibras e o compósito. E aqui você também tem, para todas as duas teorias, né, a gente tem de modelagem de compósitos, vários critérios que você pode adotar conforme a conveniência, né, e conforme o que você tem por padrão, por normas e assim por diante. Então, esses critérios, né, de Zinoyev, Rashin e Houghton, Rashin, PUC e o LARCO3 já estão disponíveis pré-definidos dentro do console. Também é possível fazer estudos de delaminação, né? Então, para casos onde você quer simular a possibilidade de delaminação de um compósito, você pode empregar uma condição de contorno chamada delamination, né, que ela também está disponível na interface física Layered Shell, e você aplica ele entre lâminas, né? Então, é uma condição de contorno que você aplica entre as lâminas de um laminado. Esse nó, né, então, ele especifica o estado inicial dessa interface entre as lâminas, né? Então, ou seja, você pode supor que o compósito inicia sem delaminação nenhuma, ou seja, ele está intacto, vamos dizer assim, ou então você pode supor que a delaminação já é pré-existente em uma região da estrutura, né? E para você investigar o que vai acontecer dali para frente. Então, junto a isso, né, além de especificar aonde o estado inicial, né, da delaminação, você também precisa especificar aí a rigidez do adesivo que une as lâminas, né? Você precisa especificar um modelo de zona coesiva e a sua respectiva lei de separação, ou seja, qual é o critério, né, usado aí para separar ou para dizer que as lâminas estão descolando. Outro ponto importante, né, que pode ser levado em consideração nas modelagens com o console, né, é a forma com que os compósitos laminados se conectam entre si com sólidos, cascas e membranas, né? As conexões podem ser basicamente de dois tipos, né? Você pode ter conexão por sobreposição, né, como ilustrado aqui nessa parte da figura, onde a gente tem aqui um sólido, né, em wireframe vermelho, e aqui em cima um compósito com várias lâminas, então ele está sobreposto, né? Então você pode ter união de um sólido
com um laminado através de sobreposição. Você também pode modelar uma transição, em vez de sobreposição, como, por exemplo, nesse caso desse sólido com o laminado aqui. Então, note que o laminado, a borda dele está, digamos assim, colada ou unida, né, com uma face do nosso material sólido. Da mesma forma, você também pode especificar diferentes tipos de transição entre o laminado e cascas, né? Então, você pode ter um laminado ligando com uma casca por transição, né? Ou também por sobreposição, ou então com membranas, né? E quando você vai conectar o laminado, seja com sólidos, cascas ou membranas, através de uma transição, você pode especificar também como essas camadas do laminado se ligam ao sólido, à membrana ou à casca. Então, por exemplo, você pode especificar que todas as lâminas desse laminado estão ligadas nesse sólido ou apenas algumas delas. Da mesma forma, né, se você tem, por exemplo, dois compósitos, né, que estão interligados através de uma conexão, você pode especificar qual camada de um compósito se liga a qual camada do outro compósito. Da mesma forma que uma casca, né? Se você tem, por exemplo, uma casca de aço aqui, você pode especificar se ele se conecta a todas as camadas do compósito ou apenas algumas delas. Então, isso traz bastante flexibilidade e realismo às modelagens, né, no ponto de vista de conexão dos compósitos. Sobre a parte de micromecânica, né, a gente falou até agora aí das análises macromecânicas, mas a gente também vai falar brevemente aqui da parte micromecânica, né? Então, elas são feitas, na verdade, a análise micromecânica na interface de mecânica dos sólidos, do console, com auxílio do recurso que eu já comentei, chamado Cell Periodicity, né? Funciona desse modo: você cria uma geometria 3D de uma célula unitária que representa o seu compósito ou que representa uma lâmina dele, né, no caso de um material laminado. Você, então, acrescenta como única condição de contorno dentro do seu modelo a condição Cell Periodicity, né? E nela você especifica como devem ser os 6 carregamentos que o console vai aplicar automaticamente nessa célula unitária para a obtenção das propriedades homogeneizadas equivalentes. A partir disso, você roda a simulação, o software resolve os 6 carregamentos e ele gera um nó de material, né, lá na estrutura do modelo, com as propriedades homogeneizadas desse material obtido a partir da sua célula unitária. Esse novo material criado, então, pode ser usado aí numa análise macromecânica. Aqui é um exemplo, né, digamos, de uma célula unitária, né, para uma única fibra, né? Então, você tem uma fibra aqui no meio, né, e aqui o material de resina, a matriz do seu compósito, né, e uma vez feita a análise micromecânica através do Cell Periodicity, né, o console então vai gerar, né, os 6 carregamentos, e aqui estão ilustrados cada um dos resultados para esses 6 carregamentos, né, e com base neles então é que o console cria essa material homogeneizado automaticamente. Por se tratar, né, de um software multifísico, o console já traz acoplamentos também pré-definidos para materiais compósitos laminados, né? Então é possível você acoplar, né, fenômenos junto com modelos estruturais num único modelo. Então você pode ter, por exemplo, mecânica estrutural acoplado com transferência de calor, acoplado com acústica ou com escoamento de fluidos, né, para um material compósito. E você tem também uma interface multifísica especializada que ela já acopla piezoeletricidade com os compósitos laminados, né? Com essa interface fica bem fácil de você modelar compósitos que possuem camadas de material piezoelétrico, né? Algo bastante comum aí na área de MEMS, por exemplo, né, que são os sistemas microeletromecânicos. Vamos aproveitar, né, e demonstrar ao vivo, então, essa modelagem de um problema multifísico envolvendo compósitos laminados e transferência de calor. A ideia aqui vai ser modelar a dilatação térmica causada em uma chapa de laminado, né, aquecida por uma fonte de calor em forma de feixe, né? Esse laminado ele vai ter a forma de um H, né, uma placa em forma de H, e ele está engastado nas pontas do H. Ele possui uma sequência de empilhamento conforme descrita no slide, né? Então vocês podem ver que é um laminado angular antissimétrico e balanceado, tá?
E o objetivo do modelo vai ser avaliar as deformações, tensões e temperaturas nas diversas camadas do compósito. Né? Eu vou aproveitar também para reforçar esse fluxo de modelagem, né, que eu comentei aqui durante a apresentação, e para mostrar como usar as ferramentas de pós-processamento específicas para materiais laminados. Tá? Então, vamos lá, vamos ao console. Deixa eu só criar aqui um modelo novo. Né? Então, quando a gente abre o console, essa é a janela que a gente visualiza, né, para fazer esse tipo de modelagem. Nesse caso específico, a gente vai usar o Model Wizard, né, a nossa geometria é 3D, então clicamos aqui em 3D, vamos selecionar a física. Né? Através da seleção da física, basicamente, a gente vai dizer qual teoria de laminado que a gente vai utilizar. Então, nós vamos vir aqui em mecânica estrutural. Né? Nesse caso específico, eu já vou utilizar um modelo pré-acoplado, né? Ou seja, vai ter o acoplamento estrutural térmico já pré-definido, mas eu poderia criar outros acoplamentos se eu quisesse. E agora aqui eu tenho a opção de usar Thermal Stress Shell, se eu quiser adotar a teoria, né, da casca ou do laminado equivalente, né? Ou se eu quiser que o modelo discretize todas as camadas do meu laminado e resolva camada a camada, né, de uma forma similar a 3D, eu posso usar essa interface física chamada Thermal Stress Layered Shell. É isso que eu vou fazer aqui, então eu vou clicar em Add. Né, o console vai acrescentar aqui então as duas físicas, né, o Layered Shells, que é a parte estrutural, e o Heat Transfer in Shells, né, que é justamente transferência de calor em laminados. Aqui a gente tem já o acoplamento pré-definido, né, então a gente não vai precisar se preocupar em dizer como, né, isso vai ser feito lá na frente. Então a gente não precisa especificar esse acoplamento manualmente. Vou clicar em Study, né, escolher o tipo de estudo, por simplicidade aqui a gente vai trabalhar num estudo estacionário, né, mas poderia ser estudo transiente ou outros tipos de estudo. E agora a gente vai para o ambiente de modelagem propriamente dito. Né? Primeira coisa que eu vou fazer é criar alguns parâmetros do meu modelo. Né? Então eu vou vir aqui em parâmetros, né? Eu poderia vir aqui digitar o nome de cada parâmetro, o valor ou a expressão que define esse parâmetro de uma descrição, ou, né, para ir de uma forma um pouquinho mais rápida, eu já deixei esses parâmetros gerais salvos no arquivo TXT que eu posso carregar aqui. Então, basicamente, eu tenho esses parâmetros aqui, né? Vou explicar alguns deles aqui para ficar mais claro o que eles são. Então, a gente tem aqui todos esses parâmetros que começam com D, né, são as propriedades da minha lâmina. Né? Então, isso aqui, as propriedades, no caso, do matriz de elasticidade da lâmina. Né? São os diversos componentes, ou seja, né, a elasticidade dela nas diversas direções que a gente tem de uma lâmina. Esses parâmetros chamados K1 e K2 são a condutividade térmica dentro de uma lâmina, né, na direção da fibra e na direção ortogonal à fibra. Nós temos aqui a espessura das lâminas do meu laminado, a dimensão da lateral da minha chapa, a potência da fonte de aquecimento, ou seja, a gente vai usar uma espécie de feixe, poderia ser um feixe laser ou um feixe, sei lá, de alguma outra fonte de calor que possa ser na forma de feixe, então a gente vai ter uma fonte de 10 watts. Né? A nossa coeficiente de convecção térmica, que a gente vai aplicar numa das faces do nosso compósito, né? A posição que o feixe ocupa na direção Y e os coeficientes de dilatação térmica, tanto na direção da fibra, dentro da lâmina, quanto na direção ortogonal à fibra. Essas propriedades mecânicas que eu tenho aqui, né, que estão parametrizadas, elas foram obtidas, por exemplo, a partir de uma modelagem em 3D, né, de célula unitária. Né? Então, eu tinha feito isso anteriormente, retirei essas propriedades, né, e aí depois você vai, então, ter acesso aqui a essas propriedades. Né? Nesse caso, eu não usei o material que o nó cria, e sim parametrizei com os valores. Tá? Ok, próximo passo, então, uma vez que eu defini meus parâmetros, é eu criar meu material. Então, eu tenho que definir meu material laminado. Tá? Então, como eu vou ter um material único de uma lâmina, eu vou criar só o material para uma lâmina. Eu vou vir aqui criar um material em branco. Né? Vou dizer aqui que esse aqui é o material da lâmina. Né? E agora, a partir desse material da lâmina, eu vou definir o meu material laminado. Então, clico de novo aqui com o direito, e agora aqui eu defino o que a gente chama de Layered Material. Esse aqui é o material, ou só vou botar aqui, ó, laminado, né? Que é a definição do laminado. Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu posso ir nessa tabela, dando nome a cada camada, né? Especificando qual é o material de cada camada, no caso que eu só tenho um material no meu modelo, só vai ter uma opção,
né, a rotação da orientação dessa camada, a espessura e a quantidade de elementos que eu quero utilizar na espessura dessa camada para discretizar o modelo, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu poderia continuar preenchendo aqui todo o nosso laminado, né? Mas vou me aproveitar daquele recurso do arquivo TXT que eu mencionei durante a apresentação, e eu tenho aqui a minha sequência de laminação, né? Que seria basicamente eu digitar os itens da tabela aqui dessa forma. Então, eu tenho uma primeira camada de baixo para cima com 30 graus, a próxima camada com menos 45 de orientação, a próxima com 75. Todos utilizam o mesmo material, que seria o material da lâmina, todos com a mesma espessura TH, e cada um deles com um elemento, né, por espessura. Se eu quisesse colocar 2, 3, poderia mudar. Aqui a gente dá nomes, né, às interfaces entre cada lâmina, né? Então tem a posição da interface. Ó. Então a camada 1, a parte de baixo está na posição 00, a outra está na camada 1 vezes a espessura, 2 vezes a espessura e 3 vezes a espessura, né? O material aqui na interface vem de cada camada, ou seja, é o mesmo material. Eu poderia ter um adesivo, então, né, em cada interface eu poderia ter um adesivo colando, por exemplo, essas camadas, se fosse um material laminado com cola, por exemplo, né? E agora, né, aqui dentro, eu tenho o meu material definido, eu vou depois para a minha parte de geometria, né? A geometria, a gente pode usar as ferramentas do console para modelar a nossa geometria 3D, né? Ou então aqui, no caso, para ganhar um tempinho, eu vou importar aqui a nossa geometria da placa, tá? Então, basicamente, é um plano de trabalho, deixa eu só gerar aqui a geometria para vocês verem, aonde foi desenhado, né, essa figura aqui em H, ó. Então, é uma figura em H, né, com a nossa geometria aqui, né? A lateral dele tem valor A aqui, tá? Feito a geometria, né, eu vou definir também aqui uma coisa que eu vou usar depois do modelo, né? Então eu vou criar uma seleção explícita chamada bases. Opa, bases, né? Então eu vou especificar algumas arestas aqui, ó, como essa aqui, essa daqui e essa daqui, como base do meu modelo, né? E depois eu vou fixar nessas bases e também vou definir uma temperatura fixa nessas bases, ok? Vamos trabalhar agora na definição do material do laminado, propriamente dito, do nosso componente, tá? Então, isso agora eu faço a nível de componente. Note que o primeiro material a gente definiu de forma global, a gente não aplicou em nenhum lugar, a gente só colocou características do material, e agora aqui a gente vai, dentro do nosso componente, criar o que a gente chama aqui de Layered Material Link, ou seja, eu vou criar um link para aquele material laminado lá. Aonde eu vou aplicar ele? Bem, está aplicado aqui já no nosso contorno, né? Eu posso visualizar esse laminado, então, ó, deixa eu só aumentar aqui a forma com que ele ilustra ele, né? A gente pode aumentar as espessuras de ilustração aqui, isso é só um gráfico, digamos, para visualizar a organização do nosso compósito. Então, a gente tem aqui o nosso laminado, vai da camada 1 para a camada 3, né? Aqui é a direção da orientação da normal da superfície, né? Então a gente está falando para cima, no eixo Z, no caso aqui, né? E a gente tem aqui esse laminado com 3 lâminas só. Mas aquele nosso laminado, a gente pode construir ele usando aqui essa possibilidade de antissimetria, né? Então agora a gente tem a orientação antissimétrica aqui. Ótimo, construímos então o nosso laminado com as 6 camadas com antissimetria, e a gente tem que definir o nosso eixo de referência, de orientação para o laminado, né? Ou seja, a gente tem que especificar qual é a direção do nosso material, né? Do nosso laminado, do nosso compósito aqui, em relação a uma referência da geometria. Então, a gente faz isso aqui especificando um sistema de coordenadas, né? Então, eu vou clicar aqui Go to Source, para ele vir na edição do sistema de coordenadas, né? E eu posso dizer o seguinte, olha, o eixo X do meu material, a orientação dele, eu vou dizer que ele está orientado com o eixo X global aqui do nosso plano aqui de trabalho, da nossa geometria. Então, a nossa orientação principal, o eixo X do laminado, é nessa mesma direção aqui. A gente poderia colocar outros sistemas de coordenadas, né? A gente pode colocar aqui manualmente, definir, ou então usar sistemas de coordenadas pré-definidos para alterar isso, né? Eu vou deixar aqui o nosso X, né, como padrão, mas a gente poderia alterar isso. Ótimo. Então, a gente vai dar uma olhadinha agora como é que fica esse nosso laminado. Que se eu vir nele aqui, eu também posso clicar nesse botão para prever o empilhamento. Então, notem, ó, começando da primeira camada, de baixo para cima, então a gente tem 30 graus positivos, menos 45, mais 75, menos 75,
menos 45 e menos 30, né? É isso aí. Então, você tem aqui a orientação dele, conforme a gente tinha lá no slide. Ótimo. Uma vez definido isso, né, agora a gente vai configurar as físicas. Então, vamos vir aqui na Physical Layered Shell. Né, o que a gente vai fazer? Primeiro, né, a gente pode definir qual é a posição padrão de avaliação de resultados. Né? Então, por exemplo, olha, eu quero avaliar ao longo da espessura do meu laminado, bem na linha de centro dele. Então, a gente pode colocar aqui uma espessura relativa de 0, né, vai ser o nosso eixo de referência. Ok? A gente também vai definir aqui o tipo de material linear que a gente vai trabalhar. Né? Então, eu vou trabalhar aqui com um material totalmente anisotrópico. E a gente tem a opção também, né, de mudar aqui, se a gente quiser, a discretização. Como eu mencionei, a gente tem a opção de usar quadrático nas duas direções, ou usar diferentes discretização, né? Aqui, por exemplo, quadrático na tangente à superfície, linear na espessura, né? Ou quadrático e cúbico, e assim por diante. Eu vou deixar padrão aqui para a gente ter um caso meio termo em relação à precisão e custo computacional. Né? Ok, então definir isso. Vou agora definir as minhas restrições, então venho aqui em física, né? Tenho arestas, eu vou definir fixed constraint, ou seja, arestas que não se movimentam, né? Tem condição de contorno de deslocamento zero nas arestas que eu nomeei de bases. Né? Vou aproveitar agora para definir também a parte de transferência de calor na casca. Né? Então, vai ser resolvido em todos os domínios. Está aqui o modelo, também dá para mudar a discretização. O que eu vou precisar aqui, basicamente, é definir uma condição de contorno de temperatura fixa. Né? Então, eu venho aqui, tem a opção de temperatura nas interfaces. Né? Veja que eu vou aplicar aqui em todas as interfaces. Né? Desses contornos. Opa, eu coloquei errado aqui, desculpa. Aqui não é essa condição que eu queria. Eu não quero aplicar no laminado como um todo, e sim temperatura no contorno dele, né? Nas arestas. Então, nessas arestas da base, né? E eu vou aplicar temperatura conhecida desse valor. Aplico também a nossa potência depositada na forma de feixe. Né? Então, eu vou aplicar, por exemplo, na nossa condição do laminado. Né? Eu escolho aqui aonde eu quero aplicar. Então, ó, faces externas ficam pintadas em azul. Quero aplicar, por exemplo, na face de baixo? Não. Quero aplicar, por exemplo, em algumas camadas. Vamos supor que eu quisesse aplicar em uma camada ou outra. Então, você pode ir ativando ou desativando aqui. Ou eu posso dizer, não, eu quero aplicar, na verdade, na camada do topo. Ó, então, vai acabar aplicando a fonte de calor só nessa camada do topo. A orientação do nosso feixe, então, vindo de cima, então, o nosso feixe vem de cima para baixo, então, em Z é menos 1, né, na direção Z. A nossa potência aplicada vai ser P0, que é um parâmetro que eu tinha lá no início. A origem, né, o ponto de origem do nosso feixe, então, a gente vai dizer o seguinte, né, ele vai sair com X em A sobre 2, a posição em Y vai ser dada pelo parâmetro YP, e a distância em Z dele vai ser A. Opa, A. Então, ele vai ter acima do nosso laminado pela distância A. Né? A abertura, né, ou desfoque do nosso feixe gaussiano aqui, de aquecimento, eu posso especificar através de um desvio padrão, que eu vou dizer que é A sobre 10, ou seja, a largura do nosso chapa sobre 10. Né? E aqui a gente vai, então, definir agora uma outra propriedade, uma outra condição de contorno, na verdade, de fluxo de calor, para simular convecção, como se isso aqui tivesse, né, digamos, exposto aí ao ambiente. Então, vou colocar um heat flux. O jeito de configurar é similar, né? Então eu vou aplicar um heat flux, um fluxo de calor em todo o meu laminado, aonde eu vou aplicar, por exemplo, aqui só na face de baixo. Né? Então, por exemplo, se eu olhar aqui o meu laminado, eu estou aplicando só lá embaixo, essa condição de contorno, né? Convectivo, com coeficiente HT, que é o nosso coeficiente que a gente parametrizou. Certo? Ótimo. O que eu preciso fazer agora é resolver a questão do material. Notem que ele está com um X aqui, então indicando que está faltando a definição de propriedades. Está com um símbolo de stop aqui. Então eu tenho que vir aqui no material da lâmina e definir, por exemplo, a densidade. Eu vou dizer que é 1, como o modelo é estático, a densidade não afeta os resultados. Da mesma forma, o calor específico também não afeta resultados, eu vou definir como 1, né, nesse caso do modelo estático. E vou entrar aqui, por exemplo, com a condutividade térmica. Né? Então, clico aqui, edito a tabela, né, se o material é isotrópico ou diagonal ou simétrico, nesse caso é diagonal, porque ele é ortotrópico, e eu vou dizer que a minha condutividade térmica é K1 na direção X, K2
na Y do material, né? E K2 na Z do material. Não nas coordenadas globais, na orientação da lâmina, né? Mesma coisa agora para o coeficiente de expansão térmica. Vou editar aqui e vou dizer, olha, então esse material ele também é diagonal, onde eu tenho um alfa1 na direção da lâmina, alfa2 nas direções da fibra, desculpa, e alfa2 nas direções ortogonais à orientação da fibra, que é a orientação do X, né? Ok. Vou fazer o mesmo para a nossa matriz de elasticidade, né? Então eu vim aqui, vou botar ela como uma matriz simétrica, e aí eu vou preenchendo aqui, então, D11, D12, D13, né? Aqui eu tenho D22, aqui eu tenho D23 e D33, né? São os valores dos parâmetros. D44, então esses valores foram todos obtidos, né, de uma análise de célula unitária, 5,5 e D66 aqui, ok? Então isso define a nossa matriz rigidez aqui, né? Matriz de elasticidade do nosso material. Ótimo, então definido tudo isso, o que eu preciso fazer agora? Né? Eu preciso definir a minha discretização, né? Então aqui vou gerar uma malha, vou escolher aqui uma malha do tipo Extra Fine, clico em Build All, e então vou rodar o meu estudo, né? Então eu venho aqui no estudo, simplesmente clico em Compute. Então o modelo agora está sendo resolvido, né? A gente consegue ver o progresso aqui, tá? Do que ele está fazendo, quantidade de memória RAM utilizada nos cálculos. Se eu não esqueci nada, a gente vai ter o modelo resolvido. Ok, mais alguns instantes. Ele já vai gerar vários gráficos padrões, perfeito. Já temos aqui na tela um gráfico das tensões mecânicas, né? Esse gráfico de tensões, né, a gente consegue visualizar, inclusive na espessura do nosso laminado aqui. Ó. Ele foi modelado, embora seja um modelo de casca, né, seja 2D, na hora de trazer para os resultados ele trouxe em 3D. Para a gente ver melhor ao longo da espessura, a gente pode vir nos dados dos resultados e aplicar um fator de escala na espessura dele. Então a gente pode vir aqui, por exemplo, no Layer Material 1 e aplicar uma escala de 10 na espessura. Mesma coisa eu vou fazer no Layer Material 4, que são os outros resultados. E aqui também, vou todos eles aumentar em 10, para a gente ter uma espessura aumentada ainda mais na hora de plotar resultados. Então, se eu voltar aqui em Stress, né, agora sim, a gente tem aqui, ó, né, uma visibilidade melhor do que acontece dentro da espessura do nosso material. Né? Então, a gente consegue, inclusive, aqui tem lâminas aqui que tem tensões diferentes, né, das superficiais. A gente pode, por exemplo, mudar esse gráfico aqui, a unidade dele para megapascal, para ficar, né, para a gente ter uma ordem de grandeza e como isso se comporta, ok? Da mesma forma, a gente pode analisar tensões num corte específico aqui dentro. Então, o console já gera um gráfico padrão de corte, né? Esse corte aqui, por exemplo, ele é numa posição específica do modelo, né? Se eu vir aqui, então ele também está trazendo tensões em ohmises, né? Coloquei aqui em megapascal. E aqui, por exemplo, ele está trazendo o nosso eixo de referência especificado lá na física, ou seja, na posição 0, ou seja, bem no meio do nosso laminado. Essa é a característica das tensões. Você pode mudar isso. Por exemplo, olha, na superfície superior, boto 1 aqui, clico plot, eu analiso. Né? Se eu quiser na superfície inferior, boto -1. Então, qualquer valor entre 1 e -1, né, você consegue verificar qualquer variável aqui, né? Por exemplo, temperatura, enfim, o que você quiser dentro do laminado aqui. Tá? Também é possível ver a tensão e outras variáveis ao longo da espessura. Né? Então, nesse exemplo, né, então você vir aqui em True Thickness, né, a gente está visualizando aqui também tensões de von Mises, vou colocar aqui em megapascal, e a gente está olhando isso em relação a esse ponto. Talvez não seja o mais interessante, então eu vou desmarcar ele e marcar outros pontos aqui, tá? E clicar em plot aqui para a gente dar uma olhada. Ó. Então, para cada ponto, né, ponto 5, 6, 7 e 8, né, ele gerou um gráfico. Vou aumentar um pouquinho a espessura deles para ficar mais visível aqui. Então, você pode vir aqui em Coloring and Style e mudar, por exemplo, a espessura das linhas para ficar de uma forma melhor de visualizar. E aqui você tem acesso, então, por exemplo,
né? Vamos botar aqui também a thickness, vamos botar em, pode ser em micrômetro, que fica melhor de visualizar. Aí, então, ó, você tem aqui, né, por exemplo, ponto 5, né, azul escuro, ó, ele sai aqui de cima em 850, depois a tensão vai para cá, depois vem para cá, então você consegue ver a tensão em cada camada, em cada ponto. Não precisa ser pontos da geometria, você pode definir pontos dentro, né, em qualquer posição geométrica dentro do nosso domínio para você obter esse tipo de gráfico, né? Também é interessante conseguir ver, por exemplo, juntamente, no mesmo gráfico, tensões em diversas posições dentro do nosso material, né, do nosso laminado. Para cada lâmina, eu consegui ver ao mesmo tempo as tensões principais, por exemplo. Então, você pode fazer isso de uma forma bem fácil. Você vem aqui em Results, 3D Plot Group, então eu vou botar aqui, ó, tensões principais nas lâminas, né? E aí, dentro desse grupo de plotagem, eu insiro um corte, né, de material laminado, tá? Escolho qual variável eu quero plotar. Então, se eu quero plotar a tensão principal, eu venho aqui em Layered Shell, tensões, por exemplo, se eu não lembro o nome da variável, né? Daí aqui, ó, tensões principais, a primeira principal. Quero visualizar em megapascal. Aí você escolhe, né? E a gente tem também gráficos aqui de geometria que ele traz feitos automaticamente, né? O que que mostra esses gráficos? Um deles mostra a geometria em 3D, então isso aqui, claro, está ampliado vezes 10 aqui a espessura, na verdade bem mais que 10, né? Porque se você olhar aqui nesse Shell Geometry, ó, eu multipliquei por 500 a escala, né, da nossa casca, então está bem grande. A gente consegue ver aqui a espessura e orientação. Então, se a gente tivesse diferentes partes aqui definidas com espessuras distintas, você conseguiria ver um gráfico da espessura e a orientação do laminado em cada posição da nossa geometria. Aqui é uma geometria plana, mas poderia ser um capô de automóvel, uma asa de avião e assim por diante, né? Eu tenho aqui também a definição dos ângulos, né? Ou seja, os ângulos que a gente possui em cada camada. Então, aqui eu tenho em graus, né? Então, na primeira camada aqui, se eu clicar, ó, 30 graus. Nesse aqui de baixo, aqui em cima era menos 30, aqui é 30. Então, eu tenho camada a camada, e inclusive aqui eu tenho um outro gráfico que mostra a camada com a cor e a direção principal da orientação da camada, ou seja, a direção da fibra em cada uma delas, né? Isso tudo gerado automaticamente, tá? Então, né, isso é a demonstração que eu tinha. Vou retomar um pouco a apresentação agora para a gente continuar, né, falando de alguns outros exemplos, né? Então, além desse modelo que eu acabei de mostrar para vocês, né, ele é um tutorial disponível na Consol, a gente tem outros tutoriais dessa área, né? Um deles, por exemplo, é mais industrial, né, é sobre a modelagem de uma pá de turbina eólica com mais de 60 metros de comprimentos, né? Nesse caso, o compósito é bem mais complexo, ele tem um laminado que possui 101 camadas, né? E o tutorial ilustra como obter os esforços, tanto na parte de revestimento da pá, que é feito de compósito, né, assim como nos reforços da estrutura, né? Além disso, aí são obtidas as frequências naturais, modos de vibração para diferentes velocidades da turbina, né? E tanto a ação da gravidade como da força centrífuga são levados em consideração. Aqui você tem alguns resultados, né? Na esquerda ali mostrando na primeira figura bem de cima um dos modos de vibração da pá, né? Seguido ali da orientação das coordenadas do laminado e depois, né, das tensões mecânicas na parte do revestimento e na parte de baixo dentro, né, da estrutura propriamente dita. Nos gráficos da direita, você tem ali as variações de tensão ao longo da espessura, numa posição pré-definida, digamos, dentro do nosso laminado, ali dentro da nossa geometria, e o diagrama de Campbell, né, que mostra a frequência natural dessa estrutura em função das diferentes velocidades de rotação da turbina, né? Um outro modelo que está disponível é bem similar, né? É referente a uma aplicação diferente, mas a forma de modelar é a mesma do anterior. Trata-se da modelagem de uma roda esportiva feita de fibra de carbono, né? E aqui o foco também são tensões, deformações, modos de vibração e frequência natural. Se você tem interesse em aprender o fluxo de trabalho completo de modelagem de um modelo de compósito, né, partindo das propriedades mecânicas da fibra e da matriz, esse é o tutorial correto, né, esse sobre micromecânica e análise de tensões. Então, ele ilustra como você fazer uma análise micromecânica para obter as propriedades homogeneizadas de uma lâmina do compósito, que então depois é usada
né, para modelar um tubo laminado, né? A geometria do tubo é simples, mas aqui o interessante é que você aprende todo o processo, né? E um último tutorial a recomendar aí a vocês antes da gente ir para a sessão de perguntas, né, é esse que trata da delaminação, né? Ele mostra a implementação de um modelo de zona coesiva, né, e uma lei de separação por tração, né? Então, nesse tutorial é usada uma interface Layered Shell, como essa que a gente usou para resolver o modelo que eu demonstrei, né? A geometria é retangular, né? As camadas são modeladas com Layered Material, e o mesmo modelo tem também na nossa galeria de tutoriais, modelado com a interface de mecânica dos sólidos, né? E esse tutorial justamente ele compara os resultados obtidos com uma abordagem ou com outra. Ok, pessoal? Então, temos aí agora uns minutinhos para perguntas, né? Vamos lá com as perguntas. Luiz, muito obrigado pela sua apresentação. Agora retomo a palavra. Temos perguntas dos nossos participantes. A primeira delas vem do Jorge Martins. Ele pergunta o seguinte: em caso de materiais como fibras direcionais, é possível fazer essa modelagem? Se sim, o que é preciso para modelar esse tipo de material? Certo. Essa pergunta do Jorge, né, ela é bem pertinente e ela justamente mostra, digamos assim, a resposta está no próprio tutorial, no próprio modelo que eu ilustrei para vocês. Nesse caso, né, que a gente trabalhou, se vocês olharem aqui, quando eu defini o modelo do material laminado, tá? Se a gente observar aqui como ele foi definido, a gente já está trabalhando um material com fibras direcionais. A gente tem propriedades mecânicas, térmicas, né, e também coeficientes de dilatação diferentes para cada camada. Então, aqui a gente tem uma orientação, né, por exemplo, deixa eu botar aqui, ó, orientação em relação a X, né, então aqui mostra, essas linhas mostram a orientação das fibras de cada camada, né, e essas propriedades, elas são ilustradas justamente aqui, se a gente vir na propriedade do material, né, da nossa lâmina, material da lâmina, né, se a gente olhar aqui, por exemplo, a nossa matriz de elasticidade, né, você vai ver que ela tem diferentes valores, né, dependendo da direção. Então, isso já é justamente um material com orientação, né, e é justamente esse o foco, o cerne desse módulo, desse recurso do console, é modelar esse tipo de material. Legal. Outra pergunta é o seguinte: existe algum lugar no console, seja no website ou algum material de divulgação, no próprio software, onde é possível verificar as equações que estão envolvidas nesses cálculos? Sim, certamente. O console é bem transparente nesse quesito, né? Todas as equações que são utilizadas, elas são disponibilizadas dentro da própria interface do software, né? Então, se você abrir, por exemplo, esse recurso aqui, o Layered Shell, né? Você tem aqui, ó, Equations, né? Então, você tem aqui a equação principal, é essa que é resolvida. Modelo de material linear elástico, está aqui, né? E assim por diante. Se você quiser saber como é que são calculadas os acoplamentos, também é possível, né? Então, você sempre tem aqui as equações, mesma coisa para a mecânica dos sólidos. Se você precisar entender dos materiais lineares, como eles são implementados, também está disponível. Aqui, claro, a gente tem apenas a equação, não é trazido aqui o significado de cada símbolo da equação, mas se você acessar a documentação do software que está disponível aqui, dentro dele mesmo, né, em Help Documentation, você vai ver que existem os chamados manuais de referência, ou manual de usuário de cada módulo. Dentro do Composite Materials Module, uma documentação dele, você vai encontrar todas essas equações explicadas, né? Então, lá tem uma seção de teoria, dentro de cada manual de cada módulo, tem uma seção de teoria, e nessas sessões de teoria você tem, então, a explicação das equações implementadas. Legal. Outra pergunta sobre a Cell Periodicity. Onde é possível encontrar o Cell Periodicity para o estudo de uma célula unitária da console? Certo, ok. Então vamos lá. Nesse modelo que eu trabalhei, a gente partiu do princípio que esses dados, digamos, do material já eram conhecidos. Se eu quiser criar esse modelo, digamos assim, de uma célula unitária,
é bastante simples. Eu vou criar aqui a partir de um novo modelo, só para mostrar para vocês aqui rapidamente. Eu não vou resolver ele, mas só para mostrar como é que funciona. Então, vamos supor que a gente queira resolver uma célula unitária para ter as propriedades do material para, então, fazer uma análise como essa que a gente acabou de fazer. Então, você vai vir em mecânica estrutural, mecânica dos sólidos, né? Vai acrescentar esse tipo de física, vai escolher... Opa, eu acabei não colocando aqui o estudo, não tem problemas, vamos lá. Clico aqui em não tem problemas, vamos lá, ele já vai abrir, ok, está aqui a física mecânica dos sólidos. Então, você vai ter uma geometria, né, vamos criar só um bloco aqui, né, e vamos supor que dentro desse bloco eu tenha uma esfera, por exemplo. Né? Então, aqui o material vai ser simétrico. Opa, deixa eu só botar aqui, vamos botar tudo em relação ao centro. Então, aqui centro. Esse aqui também vai ficar no centro, ok, deixa eu build objects. Né, o nosso esfera tem um raio muito grande, vamos botar um raio pequenininho aqui de ponto 2. Ok, então a gente tem um bloco com uma esfera dentro, né? Então a gente vai ter, por exemplo, lá 2 materiais. Vamos botar aqui, vamos supor que o bloco fosse, vamos supor, vamos colocar qualquer coisa aqui. Aço. E vamos supor que a esfera dentro seja de alumínio. Né? Poderia ser outro material que faça mais sentido para compósito. Então, a esferinha lá dentro, alumínio. Aí você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui em mecânica dos sólidos, tá? Você vai clicar com o botão direito, More, tá aqui, ó, Cell Periodicity, tá? Então, aqui ele acrescenta esse recurso. Você vai dizer o seguinte, olha, todos esses domínios aqui representam uma célula periódica. E você vai especificar os pares, né? Então, como é que funciona? Essa face, ela é periódica em relação àquela lá. Vai acrescentar mais uma periodicidade. Limpa aqui, né? Essa aqui é em relação àquela outra. Mais uma. Deixa eu limpar aqui. E a de cima em relação à de baixo. Então, você define, né, as periodicidades, tá? E aqui no Cell Periodicity, você vai vir nesse botão de criar o estudo. Opa, eu tenho que primeiro criar o estudo. Deixa eu só criar o estudo estacionário aqui. Add Study, Stationary. Ok, então está aqui definido. Tá, ótimo. Deixa eu só ver se agora ele habilitou lá. Por alguma razão... Ah, tá, eu tenho que definir aqui o tipo de carregamento. Average Strain, por exemplo, para ter a propriedade mecânica. Tá? E aqui a gente vai definir assim, ó, Create Load Groups. Então, ele vai criar automaticamente os grupos de carregamento. Tá? Depois eu venho aqui, ele já criou um estudo de célula periódica. Eu rodo esse estudo, volto depois em Cell Periodicity e clico aqui, ó, Create Material, ele vai criar o material com as propriedades calculadas. Legal. Uma outra pergunta, a Consol disponibiliza alguma versão estudantil desse software? Essa é uma boa pergunta. A Consol, ela trabalha com um sistema de descontos bastante agressivos para instituições de ensino, né, para que os alunos possam utilizar as licenças das instituições para fazer seus trabalhos e suas pesquisas. A gente tem uma licença de avaliação, que ela é disponibilizada gratuitamente, caso você queira testar o software por 14 dias, né, ou um pouquinho mais, dependendo do caso, né, para você aprender ele, ver se ele se aplica. Né? Mas uma vez que você queira usar ele para os seus trabalhos, o interessante é procurar dentro da sua própria instituição de ensino se ela já tem uma licença estudantil onde ela disponibiliza esses recursos para você. Legal. Tem uma pergunta aqui de um participante que ele pede para você explicar com um pouco mais de detalhes a análise com o Serendipity. Certo. Essa é uma pergunta já um pouco mais profunda, ela envolve mais a parte de teoria de elementos finitos. Né? O que seria o Serendipity? Vamos lá. Deixa eu ver se aqui vai... Para a mecânica dos sólidos existe também esse tipo de recurso. Né? Deixa eu só vir aqui na discretização. Né? A gente vê que tem os elementos que são chamados Lagrange e elementos que são chamados Serendipity. Né? Quando a gente está resolvendo elementos finitos do tipo de Lagrange, eu vou fazer um rabisco na tela aqui para mostrar para vocês. Deixa eu só pegar aqui uma caneta. Elementos de Lagrange, por exemplo, para cascas 2D, como a gente estava resolvendo ali, eles são da seguinte forma. Imagina que a gente tivesse elementos
com 4 nós, né, quadrangulares. Então, você teria um nó em cada vértice, tá? São esses nós que você tem aqui para resolver um elemento serendipity. O de Lagrange, né, ele vai ter, no caso aqui, se você estiver trabalhando, um nó aqui no meio, né? Ou se for de alta ordem, né? Então, sempre os de serendipity se referem a elementos de maior ordem. Esse aqui seria um Lagrange, né, de segunda ordem. O serendipity, né, você pode ter também elementos tipo, com nós intermediários aqui, dessa forma. Isso aqui seria Lagrange. LA, vou botar. O serendipity equivalente, o que mudaria, basicamente, é que ele não teria esse cara aqui do meio. Ó. Seria assim. Então, tem um nó a menos. Isso aqui economiza recurso computacional, então o modelo fica um pouquinho mais leve, né, e acaba não comprometendo a precisão na maioria dos casos para mecânica estrutural. Tá? Mas, dependendo do nível de deformação que você tem, ou, né, pode ser conveniente você trabalhar com elementos de Lagrange. Tá? Mas, via de regra, não é necessário. Mais alguma pergunta, Felipe? Ok, pessoal, então, eu creio que o nosso tempo para perguntas acho que se esgotou. Desculpe, Luiz, eu tive um pequeno problema de conexão. São as intempéries técnicas em meio à pandemia. Bom, o tempo se esgotou. As perguntas que não foram respondidas serão respondidas posteriormente. Eu agradeço a apresentação do Luiz, agradeço a participação de todos e deixo ao Luiz a oportunidade de dar uma última palavra para encerrar a apresentação de hoje. Ok, obrigado, Felipe. Foi um prazer, mais uma vez, fazer uma apresentação junto com vocês. Pessoal que participou, eu agradeço a participação. Caso vocês queiram mais informações, mais detalhes, fiquem à vontade, consultem o nosso site, né, br.consol.com. Lá vocês encontram tutoriais passo a passo, encontram vídeos e outros seminários online, bem como um Learning Center para começar a aprender sobre o software e também postagens do nosso blog. Pessoal, muito obrigado, até uma próxima. Novamente, eu agradeço a participação de todos. Tenham um bom dia.